Então, passa a palavra para que o Sérgio Ricardo, que vai falar do meio ambiente, e tudo relacionado. Ele, aliás, tem o pseudônimo, né, de Ricardo Verde, né? Sérgio Ricardo Verde, não é isso? Então, manda abraço. Obrigado aí, Helena, Jorge, pela iniciativa. Quero saudar aqui os companheiros. Acabei me atrasando um pouco, porque hoje ficamos de 9h30 da manhã até 4 horas fazendo vistoria em barragem, na barragem aqui de Juturnaíba, na região do Lago, uma barragem que abastece 650 mil pessoas, 8 cidades. A região do Lago é a principal, né, fonte de abastecimento na região do Lago. E a partir dessa tragédia da Vale em Brumadinho, né, a imprensa independente, mas também alguns órgãos da grande imprensa, passaram a fazer um trabalho investigativo e levantando uma série de dados que estão nos assustando cada vez mais, né? Então, em função disso, o Ministério Público Federal houve há cerca de 15 dias uma reunião em Brasília com a Procuradora da República, Raquel Dodge, com um movimento atingido por barragem. Não sei se tem alguém do MAB aqui hoje na sala. E, enfim, ela fez aquela visita lá e, enfim, ao cenário de destruição. No dia seguinte fez uma reunião com a Coordenação Nacional do MAB e, segundo pessoas que estiveram lá, incluindo companheiros aqui do Rio, foi uma reunião longa, que era uma reunião de meia hora da agenda, ficaram 3 horas, e, segundo eles sentiram uma certa sensibilidade de saber quem são esses atingidos por barragem. Porque você tem o lado do capital, que está sendo colocado aqui, das grandes corporações, né, essas verdadeiras falcatruas que construíram nesse processo de privatização, mas tem essas pessoas, são milhares, que são removidos literalmente quando esse processo acontece. E a partir daí o Ministério Público resolveu fazer uma série de inspeções no Brasil. No caso do Estado do Rio de Janeiro, quem tiver interesse depois, quiser entrar lá na página Bahia Viva, no Facebook, a gente pode dar informações. No Estado do Rio de Janeiro, somente após essa tragédia de Brumadinho, o Instituto Estadual do Ambiente divulgou informação, né, que o Rio de Janeiro tem 45 barramentos de água, né? A maior parte delas ali ao longo do Rio Paraíba do Sul, sendo que desses 45, até 2017, apenas 12 haviam sido vistoriadas. E dessas 12, 2 apresentavam um alto potencial de dano associado. O que significa isso? É meio complicado. Por quê? Porque no caso de Brumadinho, por exemplo, ela era uma barragem que era dita segura tecnicamente, e nós vimos o que aconteceu, essa tragédia, né? Então, na verdade, isso criou essa informação do INEA, a meu ver, é uma informação irresponsável, porque não ajuda em nada, né? Porque dizer que vistoriou apenas 2 até 2017, nós estamos em 2019, é uma coisa insegura, e a partir daí começou a haver questionamento da população. Por exemplo, em Quatis, no município de Quatis, nós temos a única barragem de mineração do Estado do Rio de Janeiro, do Cimento Tupi. Nós temos, por exemplo, dessa classificação aí, aparecem algumas barragens do Jericinó, aqui em Nilópolis, essa de Juturnaíba, também a represa no Guandu, por incrível que pareça, eles não citam essa represa. Enfim, a partir daí, o Ministério Público resolveu fazer essa vistoria. Começamos hoje, estava lá o MAB, estava o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Mas eu queria, depois que a gente tiver interesse nessa questão aqui do Rio de Janeiro, a gente pode dialogar aqui nas perguntas e ver o que é possível fazer, porque nós temos que travar uma guerra desse país contra o que é isso que eu quero falar aqui. O Brasil está vivendo um retrocesso, né? Esse retrocesso, como
não podemos esquecer isso. Uma força de extrema-direita, ultraliberal, está anunciado agora a partir de março um pacotaço de privatização, é pré-sal, as companhias de água, aeroportos, os aeroportos que ainda não foram vendidos, o setor elétrico. Então, o que se essa reforma da Previdência, então, tem uma coisa aí extremamente perigosa vindo aí, ameaças ao processo democrático. Mas a questão de fundo é que o nosso país, ele tem um modelo econômico, né? Eu até fui questionado se existem modelos econômicos. Paulinho falou da financiarização da economia, isso tudo é verdade, mas no caso específico do que nós estamos tratando aqui, o país adotou um modelo mineral extrativista que está mostrando nesse momento o seu esgotamento. O seu esgotamento. Né? E as consequências estão aí, estão terríveis. O que tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte: o Brasil, ainda hoje, optou por uma inserção dependente, uma inserção subordinada da economia global. Nós somos um país da periferia. O que se investe nesse país na área de ciência, tecnologia, na inovação? A Embraer, esqueci de falar desse pacotaço, a Embraer, né? Um país que queira ter um mínimo de soberania, devia preservar, essa era uma das empresas que nós deveríamos preservar. E qual o problema disso? É que nós continuamos sendo a fazenda do mundo. Não é à toa que as principais commodities nossas, né, as matérias-primas, são o quê? É a soja, é o minério e o petróleo. Então, nós temos que enfrentar essa discussão. E aí, vamos deixar claro, tivemos experiências na América Latina do campo progressista, do campo democrático das esquerdas. Mas no caso do Brasil, a minha opinião particular é que não tocamos nas feridas que devem ser tocadas. O Brasil continuou crescendo sua economia, a tal da inserção pelo consumo, apostando o quê? No agronegócio. E viramos o quê? Um dos campeões mundiais do uso de agrotóxicos. Ah, não, agora no governo Bolsonaro os ruralistas estão fortes. É verdade, cresceram a bancada. Ele já anunciou que vai dar perdão de dívida. Agora, os governos que passaram aí, tanto do Lula como da Dilma, deram isenções bilionárias para o agronegócio. Então, tem uma questão de fundo, e aí, pessoal, estou falando aqui, não é questão de... Nós estamos falando aqui de um debate, que é o que, em função das nossas afinidades, e pensar o seguinte: o que nós vamos fazer diante dessa força de extrema-direita e esse cenário. Então, o fundamental, eu acho que é tocar nessa questão. Como é que nós vamos superar, né, essa dependência, né, e diante dessas fragilidades? Aqui foi falado algumas coisas, uma delas é o seguinte: eu acho que é um momento importante de fortalecer essa organização de base das chamadas dos impactados. E aí o MAB, por exemplo, tem um papel importante nesse processo. Mas o MAB sozinho não dá conta. Vocês terem a noção, no estado do Rio de Janeiro, estão projetadas 45 barragens. 45 barragens do estado do Rio de Janeiro. 45. Uma delas é a famosa barragem, e aí não é de rejeito de minério, porque o estado do Rio de Janeiro não tem essa tradição. Barramento de água, a maior, que é a bola da vez, é a questão de Guapiaçu. Uma mega barragem que o Sérgio Cabral tentou construir para privatizar a SEDAI, gastar aí 500 milhões de reais e preparar para a privatização da SEDAI. Houve resistência, foi aí que o MAB se instalou aqui no Rio de Janeiro, né? E esse processo, impedimos o licenciamento, enfim, e agora esse negócio volta de novo. Então, eu acho que essa que é a questão principal que eu queria refletir aqui com vocês. Não tem solução. Área ambiental. Não vou falar aqui da área ambiental. A área ambiental passa por aquilo que o Chomsky e muitos outros falam. A maior parte da classe política brasileira foi capturada pelo capital. Infelizmente, inclusive, pessoas do nosso campo. É por isso que os governos, às vezes, trocam o governo, mudam as siglas e as questões estruturais não são mexidas. Não houve democratização da comunicação, não houve reforma agrária,
aprovou-se a legislação dos transgênicos, nós ficamos 15 anos lutando, desde a época do final do governo Sarney, contra os transgênicos. O primeiro ano do governo Lula, foi ali que eu saí do PT, na época. Enfim, então tem questões de fundo que eu acho que nós precisamos aprofundar. Eu não vou esticar, eu acho que é fundamental essa reflexão aqui, porque nós temos que pensar no porvir, no presente, que é um presente de dor, de preocupação, né? De preocupação, porque as pessoas estão preocupadas em Miguel Pereira, lá com a Ribeira do Javari, estão preocupadas na região dos Lagos, estão preocupadas em dezenas de cidades de Minas Gerais, no estado do Pará e na Bahia, que as barragens são precárias. Só para finalizar, das 790 barragens em Minas Gerais, pessoal, uma grande parte delas estão localizadas ao longo do rio Muriaé e do rio Pombas, que desaguam em qual rio? No Paraíba do Sul. E quem bebe água do Paraíba do Sul? Nós. 80% da população. E para quem tiver interesse nisso, eu sei que tem muitos pesquisadores aqui, em julho do ano passado, o Bahia Viva protocolou uma representação no Ministério Público Federal e Estadual, trazendo esses números, essas informações e apresentando essas coisas. Para finalizar, Helena, nesse documento, com 23 páginas, nós fizemos, Fábio, sabe o quê? Um levantamento dos últimos 20 anos, não de acidente, do desastre que já aconteceram. Só a Cataguases, de papel, derramou em 2011 2 bilhões de litros de lama. Foi muito mais do que a Samarco está fazendo agora. Foi muito mais até do que Mariana. Logicamente que a tragédia humana não foi tão grave, mas houve um prejuízo enorme para o Rio de Janeiro, no Noroeste Fluminense. 15 dias a cidade sem água, a pesca foi impedida, a agricultura, etc. E tal. Então, pessoal, eu acho que são as questões que a gente precisa. Eu concordo com a Helena, nós temos que ver como é que nós vamos nos organizar para enfrentar esse campo de extrema-direita no país, mas também não vamos sublimar as coisas. Nós não podemos ultrapassar essa força que está aí, reproduzindo, né, governos que são muito interessantes, fazem a inserção da população mais pobre pelo consumo, mas, fundamentalmente, se não mexer na estrutura das coisas, nas mudanças estruturais da economia, nós não vamos chegar muito longe. Obrigado, senhor, por me entender. Eu queria dizer uma coisa, que a República de barragem tem energia nuclear que está sendo instalada lá em Pernambuco, lá nas margens do São Francisco, e vai acontecer a mesma coisa, mas aqui, entendeu? Porque aí ninguém fala nada, entendeu? É muita coisa, né? Depois agora eu vou passar a palavra para o dono da casa, que deveria estar com a palavra aqui antes de todo mundo. Não, essa casa não tem dono, essa casa é uma casa aberta, né? Articulação política. Eu acho que a história do Sindicato de Engenheiros, essas pequenas fotos que estão ali, registram que o sindicato sempre procurou estar junto com os movimentos, né? Eu acho que, quer dizer, tudo que nós construímos da década de 80 para cá, né, quer dizer, da final da ditadura, né? Então, né, o início da democratização, então todas as lutas, as leis federais foram criadas, então a gente vê nesse momento, né, esse ataque, né, frontal. E quem assistiu o Roda Viva com a entrevista do ministro do Meio Ambiente, né, quer dizer, ficou claro, né, quer dizer, que eu acho que eu fiquei assim, como que vexame, né? Um vexame. O cara, ele foi destroçado pelos entrevistadores, né, gaguejava, né, e no final da entrevista dele, ainda quis achincalhar os chineses. Quer dizer, o cara não tem noção do ridículo. Né? Mas esse é o quadro que a gente tem, né? Esse é o quadro que a gente tem, quer dizer, a gente, quando teve, primeiro a gente teve muita gente aí falando que mudanças climáticas era coisa de, né, quem não tem o que fazer, né? E hoje, né, hoje nós vamos, né, a questão ambiental, quer dizer, o que o Sérgio falou da questão da captura, isso é fato mesmo, né? E acho que nós estamos sofrendo muito isso, quer dizer, a derrota política, né, tem muito disso. Nós subestimamos, né, o poder do inimigo. Então a gente está agora tendo que enfrentar, e, né, esse enfrentamento
é o enfrentamento de nos rearticularmos, nos mobilizarmos, renovarmos as forças, né? Uma juventude que está aí, que a gente tem novos meios de comunicação, quer dizer, então toda essa questão está colocada, porque o acidente de Mariana, né, trouxe para a gente aquele alerta, aquela preocupação, e depois Brumadinho, né, consolidou para a população o que é. E aqui no Rio de Janeiro, logo depois, a gente vê a questão das chuvas, como é que aconteceu, né, que acontece em todos os locais, não é uma coisa restrita ao local, mas os elementos foram colocados nos antecederam, né, eu acho que é um somatório de questões, né, que a gente tem que, é tudo que eu falei no início aqui naquela parte, né, tem outros colegas, outros companheiros aqui que podem também contribuir. Eu acho que a gente tem que tentar construir esse movimento, né? E no momento de fragilidade dos sindicatos, o ataque dos sindicatos todos com dificuldades, né? As entidades com dificuldades, o ataque às organizações não governamentais, né? Então, quer dizer, todo esse embate a gente tem que procurar, né, nesse momento, reconstruir essa mobilização para buscar esse enfrentamento, né? E para a sociedade essa coisa está ficando clara. Nós temos que encontrar esses meios de catalisar esses sentimentos, né, para avançar na resistência. Então eu não vou avançar muito nas questões que já foram colocadas aqui, né? A minha formação, eu sou agrônomo, então a gente observou, né, e participo do movimento ambientalista do Rio de Janeiro também, a gente observou, quer dizer, durante esse período todo aqui do governo estadual, o meio ambiente foi totalmente atacado, né? Então existe um fundo estadual de meio ambiente, os recursos do fundo do meio ambiente foram solapados para atender outras prioridades em função da crise política financeira do Rio. E a gente observa no nível federal também essas questões e Brumadinho está mostrando, quer dizer, o impacto. Alguém falou aqui que acho que foi o próprio Edinho que falou que não tem como medir quais são os prejuízos que aconteceram, né? Do passado, do presente e do futuro. Quer dizer, são prejuízos muito grandes, não são só dos que morreram, são dos que estão lá e que não têm perspectiva no médio prazo de recuperar suas vidas. Quer dizer, então toda uma situação que está colocada e que a gente vê agora, né, em função desse problema, uma preocupação aqui no Rio de Janeiro, né, de tentar correr atrás do prejuízo. Mas a gente acha que se não tiver um apoio político consequente e que se traduz, inclusive, no fortalecimento das instituições, que não é o discurso oficial nem do governo federal, nem do governo do Estado, né, que é uma questão presente que diz respeito à demanda da sociedade. Então, só essas palavras que eu queria colocar, né, que são... Bom dia a todos. E agora é bom agradecer a vocês, a presença de vocês aqui, os jovens que somos aqui do sindicato, né? Entendeu? Porque esse sindicato está aberto para essas discussões. Eu já tive um debate com a Helena Reis lá na Rádio Mundial, e na hora que eu fui falar, me ocorreu uma coisa. Eu chamei a Vale de serial killer, porque naquela época estava acontecendo que, naquele dia, eu sabia que já tinha 100 e tantas pessoas desaparecidas, mas 100 e tantas não sei o quê, vai dar 400. Isso aí. E como é que vai ficar isso aí? Bom, hoje a gente sabe que está em torno de 340 pessoas que morreram, desapareceram, né? Muitos não foram encontrados. Aí, a questão que eu coloco é a seguinte: aqui já foi falado, então eu vou fazer dar uma passada rápida em alguns pontos importantes. O primeiro é o seguinte: é a questão da remuneração dos acionistas, que é o que interessa às empresas. É que o rapaz aqui da auditoria da dívida falou sobre isso aí, falou até muito bem, que as empresas elas não estão interessadas em conservar o meio ambiente, elas não estão interessadas em preservar a vida das pessoas.
O que vocês têm que entender, que o povo tem que entender, é que esses donos dessas empresas transnacionais, eles se consideram outra espécie da raça humana. Então, se morrer 300, 400 pessoas, eles vão fazer assim, que coisa chata, não sei o quê, mas não vão fazer nada para melhorar. Isso é que tem que se entender. Infelizmente, é isso que está acontecendo. A gente fica aqui discutindo se a barragem tem que ser a jusante, a montante, mas isso aí já chega a ser irrelevante, porque ele faz em qualquer lugar, porque se matava à toa, ele nem mora aqui. Normalmente os donos dessas empresas moram no exterior, eles odeiam o Brasil. Quando são brasileiros, eles não gostam de dizer que são brasileiros, eles não gostam do Brasil. Aqui é uma terra para ser explorada e o povo para ser sacrificado. Alguém acha que hoje mesmo eu estava vendo aqui em Forma do Mar, Ministério Público, o MAB reunido com o dono da empresa, com a gerência da empresa, com a gestão da empresa, e não querem pagar, e não estão dando cobertura ao pessoal que está sendo atingido ali de Brumadinho, né? Eles não querem fazer. Acha que a solução de Brumadinho vai ser melhor do que a solução, não foi solução, né? Que foi feito para Mariana? Não foi, não vai ser. Eles não vão pagar, eles não vão fazer isso aí. A única coisa que importa para eles é a remuneração dos acionistas. Que aí os acionistas, todo mundo diz, você é um grande gestor, e ele se orgulha disso, mas tem 400, mas você foi passado, passou. É irrelevante isso aí. Nós estamos aqui no Brasil passando de desastre em desastre, que a gente, em uma semana, nós esquecemos de tudo isso aí. O que a gente faz? O que o Ministério... Alguém acredita que o Ministério Público vai fazer alguma coisa? Não vai fazer. Alguém acredita que a Justiça, embora a sua luta seja uma luta importantíssima, não vai fazer. A pressão comercial, a pressão das empresas é violentíssima. Depois, o pessoal que é formado no Ministério Público vem desse pessoal também, eles odeiam o Brasil. E é isso que acontece. Como é que a gente vai fazer? O ideal seria o seguinte: vamos fazer uma punição para a Vale? Olha só, se olhar o estado de Minas, ele está sendo explorado há séculos. Mário Henrique Simonsen dizia o seguinte, que todo o ouro da Inglaterra vem do Brasil. Falava isso, e é verdade. Qual é a riqueza? Acabar com aquela fantasia que vamos abrir uma empresa aqui que vai trazer desenvolvimento para a região. Não traz. Mineração, então, não traz. Tudo é mandado para fora. Por isso que o Brasil é chamado de celeiro do mundo. Ou seja, nós somos provedores do desenvolvimento dos outros. Esse é o problema. O que eles dão ali, aquela região que vocês dizem que as pessoas acreditam que está sendo desenvolvido para aquilo ali, não é nada para eles. Eles constroem refeitórios, constroem umas casas populares, o pessoal começa a ganhar dinheiro, faz umas casinhas, mas vai ver a riqueza que eles levaram no Brasil e não trazem nada de volta. Nada de volta. Tudo eles levam, não trazem nada de volta. Essa é a nossa realidade. Entendeu? Como é que se luta contra isso? Se nós conseguíssemos uma justiça que seria o melhor, porque a destruição foi para trás, quer dizer, hoje eu acho que Minas já está pobre de minério, eu não sei, deveria verificar, né? Mas, por exemplo, Uniópolis é a mesma coisa. Agora eles estão explorando Carajás. Esse é o grande lance da Vale, é Carajás. Não é mais ali, daqui a pouco eles abandonam aquele lugar e aquele lugar está todo destruído. A área de Mariana, de Brumadinho, aquela região todinha ali, e os rios mataram o rio. Então eles matam o ecossistema todo e abandonam, são predadores. Não tem solução para isso aí, não. Isso aí é luta mesmo, isso aí não tem jeito. O ideal seria para que uma punição que, se fosse possível, seria o seguinte: você pega, para resolver esse problema, você pega 30% da sua receita líquida, entendeu? E aplica durante 30 anos aqui na região para revitalizar essa área aqui. Vai conseguir isso? Eu acho que deveria conseguir, não vai conseguir, mas
a briga vai ser feia, porque não tem jeito. Infelizmente, nós temos que arranjar outras maneiras de luta e parar com esse negócio também. O WhatsApp é muito importante, sabia? Mas a gente não tem que dividir o tempo, né? Tem que ir para a rua também, né, gente? Nós temos que lutar contra essas coisas, contra tudo isso. Lembrando que eles não têm a menor consideração conosco. É isso que eu quero que vocês entendam, que isso é muito importante, porque aquele negócio, o cara está muito arrependido porque matou 400 pessoas. Não está arrependido. Ele fica mais olhando o lado dele, que como gestor pegou mal, né? Ele deu uma derrapada. Mas para ele não adotar as medidas protetivas que deveriam ter sido adotadas, entendeu? Ele ganhou muitos milhões, muitos bilhões de dólares nisso aí, com certeza. Aqui se falou, olha como é que o dinheiro, como é que a gente perde a noção do dinheiro aqui. O rapaz aí que é o auditor da dívida, aí, que também pertence à auditoria da dívida. Pô, nós estamos falando só do que ele falou, só para lembrar, para ter referência desse negócio. A dívida, só para o pagamento de juros e amortizações, é mais de R$1 trilhão. É isso? Mais de R$1 trilhão. Isso não é dívida. Isso é juros e amortizações. R$1 trilhão. Agora querem vender, por exemplo, a Eletrobras por 12 bi. Você acha que vai resolver esse problema? Claro que não, pô. O cara vende a empresa e a empresa que poderia estar dando receita para a União não vai dar mais. Então tu vai se endividar mais ainda. Isso é só um exemplo. Bom, mas eu acho que foi muito bom e eu vou ficar por aqui, senão está ficando muito tarde também. Tá bom? Muito obrigado a todos. Olha, eu queria dizer que a gente ia fechar com chave de ouro. Meu nome é Flávio, eu hoje moro em Niterói, me formei em Direito e fiz uma pós-graduação de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos também na Universidade Federal de Ouro Preto, junto com os representantes do Ministério Público do Meio Ambiente de Minas Gerais, que são aqueles que deveriam estar protegendo o meio ambiente, bem como os direitos difusos e as vidas humanas que estão em volta desses grandes empreendimentos. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em escritórios especializados em defender as mineradoras e o agronegócio. Logo depois que eu tive minha filha, realmente não dava para continuar fazendo isso, porque quando a gente pensa nas futuras gerações, você sabe que você está fazendo exatamente o contrário, advogando para essas empresas. A partir desse momento, eu fui fazer um concurso, fiz um concurso para a Secretaria de Meio Ambiente lá, tive a felicidade de ser aprovado lá, em primeiro até, mas depois de 2 anos dentro do governo do Aécio Neves, realmente eu cheguei à conclusão que eu também estava fazendo a mesma coisa. Só que agora em nome de um grande empreendedor, que era o Estado de Minas Gerais. A partir de então, eu comecei a advogar apenas para organizações não governamentais que trabalham realmente defendendo o meio ambiente, e por conta de alguns problemas, algumas ameaças, realmente eu resolvi me mudar para Niterói, porque aqui também é o único lugar que tem um mestrado na Universidade Federal, que é sobre conflitos socioambientais, rurais e urbanos, que eu ainda pretendo conseguir passar e entrar lá. Mas preciso ainda estudar bastante, preciso trabalhar menos. Eu estou alguns dias já, às vezes, até sem dormir. Por isso que eu não tive como confirmar antes que eu poderia estar aqui, porque realmente hoje em dia a gente está tendo que trabalhar bastante. Primeiramente, eu queria dizer uma coisa, eu concordo inteiramente com o colega advogado ali. A Vale nunca foi estatal e eu acho que deveria realmente ser feito um movimento na rua, do jeito que fosse, para que o controle do capital passasse a ser 100% do nosso governo, seja ele qual for. É a primeira coisa que eu queria dizer. Outra coisa que é muito importante, o meio ambiente hoje é tratado como recurso ambiental, entenda-se recurso, dinheiro. Ele não tem partido, ele não tem empresa. Todo mundo quer que o meio ambiente pague a conta. E agora a gente está vendo que os seres humanos também são parte do meio ambiente. Eles também estão pagando a conta. Para a gente entender um pouquinho do que aconteceu em Brumadinho, que hoje é a história principal daqui. O licenciamento ambiental hoje no minerador é feito pelo órgão estadual, através de uma câmara de votação, onde tem representantes da sociedade civil, deveria ter, na verdade é um grande teatro. Hoje quem faz o licenciamento de todas as mineradoras em Minas Gerais é a CMI, que é a Câmara de Mineração e Indústrias. Ela é composta por 12 membros. Desses 12 membros, 8 membros são representantes do setor de empreendedores e são representantes da Secretaria de Meio Ambiente. São apenas 4 representantes que não são. Um é um representante do IBAMA,
um representante da ANDA, que é uma organização não governamental que realmente lá protege o meio ambiente, tem um representante do Conselho de Engenharia de Minas Gerais e um representante de entidade do ensino, que é do Cefet. Todas as votações são 8-4 para aprovação de qualquer empreendimento. Não precisa ir muito longe para ver que o erro começa aí. Bom, em 18 de dezembro foi aprovado um licenciamento ambiental na barragem de Córrego do Feijão da Vale do Rio Doce. Eu não gosto de falar da barragem de Brumadinho, porque as pessoas que moram lá não são os responsáveis pelo desastre. O desastre não é o desastre de Brumadinho, é o desastre da Vale do Rio Doce. Isso é muito importante. O desastre que aconteceu em 2015 também é o desastre da Samarco, que aconteceu na cidade de Mariana. A gente precisa parar de se referir às cidades, porque essas pessoas estão enfrentando sério preconceito. Os alunos, as crianças que moravam em Bento Rodrigues, teve que ser aberta uma escola especial para elas, em Mariana, de tanto preconceito que elas vêm sofrendo, que elas são as crianças da lama. É assim que elas são chamadas na escola. Então a gente precisa parar de se referir às cidades, começar a se referir às mineradoras que causaram aquele acidente. Bom, em 18 de dezembro foi aprovado um licenciamento ambiental para reaproveitamento de bens minerais contidos dentro daquela barragem de rejeitos. É o reaproveitamento de finos, Fine Feed Pilots, que, se a gente for olhar, tem uma coisa positiva, porque você reaproveita o que tem de minério no fundo de uma barragem sem abrir uma nova mineradora. O problema é como isso é feito. Bom, foi aprovado em 18 de 12, em 25 de janeiro, um mês e alguns dias depois, rompeu a barragem. A forma como isso foi feito, é óbvio que não foi feito da maneira correta. Bom, mas tinha lá 5 engenheiros, 3 da Vale do Rio Doce e 2 de uma auditoria externa, que é o que a lei exige. 2 engenheiros de uma empresa especializada em barragem para atestar a estabilidade da barragem. Eles disseram ao final do relatório que estava estável e segura a barragem. Entretanto, fizeram algumas recomendações. Por exemplo, que tinha que ser feita a drenagem dos córregos de água e das nascentes de água que estavam próximas dessa barragem. Ora, quem é engenheiro aqui sabe muito bem o que acontece quando a gente trabalha numa empresa dessas. Você é pressionado, ou você aprova o que a empresa precisa, ou você não tem mais contrato com essa empresa. Nós estamos falando de 150 barragens da Vale, só em Minas Gerais. Se você contrata uma empresa e na primeira empresa ela diz que a estabilidade não está garantida, acabou o contrato. É assim que funciona. Todo mundo sabe disso. É até um perigo falar isso, mas isso é verdade. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Bom, o livro da Cristina Serra fala isso. Exato. O que acontece? O rompimento da barragem da Samarco, em Fundão, ele aconteceu por um fenômeno que se chama liquefação. Isso já está comprovado hoje. É a entrada de água por baixo dos rejeitos. Lá embaixo são rejeitos grandes, são pedras grandes, onde a água consegue permear. Ela vai transformando esse rejeito que deveria ser sólido em pastoso. E aí, no momento que ele não consegue mais suportar a pressão, ele empurra o dique e rompe. As imagens que mostram o rompimento da Samarco em Fundão são quase idênticas ao rompimento de Córrego do Feijão. Em Córrego do Feijão aconteceu a mesma coisa. 2 semanas antes do rompimento, estava sendo feita a drenagem justamente desses córregos de água, dessa água que já estava dentro da barragem. Isso está comprovado, isso está no processo, eu posso dizer isso. Estava sendo feita essa drenagem, era uma das recomendações que devia ser feito pela empresa. E ela estava fazendo, ela paralisou porque não poderia continuar. A drenagem é do rejeito? É retirar a água que já estava permeando. Ou seja, para quem já viu o que aconteceu em Fundão, e viu uma barragem daquele tamanho, sabendo daquilo, talvez fosse o momento de paralisar, né? Mas, bom, os engenheiros atestaram a estabilidade, era o que precisava de acordo com a lei, e continuaram o trabalho de reaproveitamento de finos. Bom, na minha opinião, não tem que ser só proibido. Em Minas Gerais teve aquela questão de tentar conseguir proibir o alteamento a montante, né, que é o levantamento da barragem no final dela. Depois que o córrego entra aqui, toda a barragem é um talude, assim, como um dique que você constrói, e ali é um rio por baixo. Então, se você for parar para pensar em termos técnicos, de geofísica mesmo, de hidrodinâmica, você está armando uma bomba relógio. São 700 bombas relógios que existem lá. Então, é muito complicado. E, para eu tentar não me perder, só proibir o alteamento a montante não resolve.
passar a ser só jusante também não resolve. O que tem que ser proibido é o beneficiamento de minério úmido no Brasil. Isso não é mais feito em vários países do mundo. No Chile já não pode ser feito, em alguns lugares é até proibido de ser feito. E as boas técnicas de engenharia não aprovam qualquer tipo de barramento em qualquer lugar do mundo. A própria segunda geração da Vale do Rio Doce, que são as minas de Carajás, de Paraupebas e do Pará, são todas de beneficiamento a seco. Não se tem lá barragem de rejeito, se tem pilha de estéreo. A pilha de estéreo, inclusive, era mais fácil e mais barata para você fazer a remineração, o reaproveitamento de finos. Por que a empresa não quer investir nisso? Por que em Minas Gerais se continua, então, mantendo barragens de rejeitos? O aproveitamento econômico de uma mina que tem beneficiamento a seco, ele é 10% mais lento. Isso significa que os investidores vão receber 10% mais tarde o seu valor. É tão pouco você pensar que em 50, 60 anos você vai exaurir uma mina, então você não poderia então exaurir em 55, em 56, para a gente ver o que foi dito aqui várias vezes, a pressão econômica é que comanda isso. Isso é comandado pela pressão econômica. Um outro exemplo muito estranho que a gente tem que ressaltar aqui, o Ministério Público de Minas Gerais, quando entrou com essa ação de ressarcimento de danos, lá pelo evento, a gente não pode dizer acidente, pelo evento que ocorreu lá no Córrego do Feijão, essa ação era sigilosa, ela não era transparente. Os advogados que estão aqui sabem que todo processo deve ser público e transparente. Não, o Ministério de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais pediu sigilo. Bom, o que vem acontecendo que é uma coisa que está sendo a saída, a única saída para quem quer tentar defender o meio ambiente sem correr o risco de botar em risco a própria vida. A Advocacia Geral do Estado tem um procurador que ele é, quatro pelo menos, uma é relacionada à FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o IGAM, que é o Instituto de Águas de Minas Gerais, e o IEF, que é o Instituto de Florestas, e a SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Cada uma delas tem um procurador da Advocacia Geral do Estado responsável. Por que ele é responsável? Por evitar as indenizações que o Estado vai ter que pagar. Então ele não está ali defendendo o meio ambiente, ele não está ali defendendo as pessoas, mas ele está ali defendendo o dinheiro que o Estado vai ter que pagar de indenizações. É essa a única saída que tem sido encontrada. Foram esses procuradores que conseguiram, através daquela primeira ação que foi impetrada no dia do acidente que ocorreu, o doutor Renan Chaves Carreira Machado deu aquela paralisação de 1 bilhão da Vale na madrugada, 10h30, 11 da noite, foi publicado na madrugada e pôde ser divulgado desse primeiro valor para estar ajudando as vítimas lá. O caminho que hoje existe é esse. Um segundo caminho que poderia existir para a gente tentar proteger os barramentos que existem aqui, são vários também, vocês mencionaram, são 45, existe aqui. E um barramento ele pode ter água, ele pode ter líquido, ele pode ter mistura de sólidos e líquidos, ele pode ser só líquidos, que do mesmo jeito ele sempre vai ser perigoso. É sempre uma bomba relógio que está armada e você precisa cuidar para que ela não seja detonada. Ela pode ser detonada por uma simples trepidação. Uma das recomendações que foi feita era que não tivesse escavadeiras em cima da pilha de rejeito, e havia escavadeiras. Uma das recomendações que foi feita pelos engenheiros era que não houvessem trepidações fortes. E todo mundo viu na imagem, tinha trens passando em volta, muito próximo, trepidando ali. Quem é geólogo sabe o que eu estou dizendo, sabe o risco que está sendo causado ali, o perigo que está ali. Bom, em 2016, a outra possibilidade é a ação popular. Cada um pode mover uma ação popular. Só que quando você move uma ação popular sozinho, como que você vai requisitar uma perícia? Ainda que você tenha um grupo de engenheiros, um grupo de geólogos trabalhando com você, como você vai ter dinheiro para fazer uma perícia dessa? Então talvez a única solução hoje em dia seria mesmo a AGE. Existe a AGE aqui também no Rio de Janeiro, existe a AGE também em Minas, em cada estado existem esses procuradores. São pessoas extremamente dedicadas, porque eles são cobrados nisso. Então talvez seja essa a única saída, que hoje pelo menos eu estou vendo. O que a gente pode fazer é ir para a rua e gritar. É o máximo que a gente pode fazer. Em Minas Gerais, em 2016, foi feito um inventário de barragens, para ver quais barragens não estavam garantidas. Técnicos extremamente experientes fizeram o levantamento. Em 2016 tinham 37 barragens não garantidas, 2 da Vale. Em 2016. Em 2017 diminuiu o número para 24. Em 2018, agora eu estava olhando hoje, pouco saiu a tempo ali, baixou para 8. A segurança aumentou? Alguém acredita nisso? Não.
Ou será que as coisas estão mudando novamente dentro do poder público? Bom, por aí. Continuando, tem uma classificação também da Agência Nacional de Mineração, que é uma outra coisa que dá muita pena. Por exemplo, a gente falou aqui sobre a fiscalização. Tinha 24 fiscais em Minas Gerais para fiscalizar 700 barragens e era impossível. Com a lei, com o Plano Nacional de Segurança de Barragens, que foi feito em 2010, depois do rompimento de Cataguases, que foi 2 milhões de litros de licor negro, que é composto por soda cáustica. Foram 36 municípios paralisados, sem água, durante 3 meses, 700 mil pessoas atingidas. Até hoje não foi paga a multa ambiental imposta. E tem aí uma pessoa dizendo que é preciso acabar com a farra das multas ambientais. E tem uma pessoa dizendo que é preciso acabar com... que é preciso fazer a flexibilização do licenciamento ambiental. Vocês viram como é no Copan? É 184. Bom, tem a classificação também da Agência Nacional de Mineração. Segundo a classificação da Agência Nacional de Mineração, foi dito aqui, Brumadinho era classificado com baixo risco de rompimento e alto risco de dano associado, que são as consequências do rompimento. Nessa mesma situação, só em Minas Gerais, são 233 barragens. Então vocês imaginam qual vai ser a próxima. Tem 12 que não romperam porque Deus não quis ainda. Os procuradores do Ministério Público Federal conseguiram paralisar 7 delas. Algumas em Ouro Preto, Riacima e em Nova Lima. Mas ainda tem umas 3 ou 4 que só porque Deus não quer elas não romperam. Tem 50 que estão prestes a romper. E aí sobram umas 170 que podem romper. Então é o risco que a gente está correndo lá. Bom, só para finalizar, hoje eu trago uma notícia para vocês que dia 7 da semana passada, era para ter sido assinado o termo de ajuste de conduta ambiental entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Vale do Rio Doce, onde eles fariam aquilo que eles prometeram de dar R$100 mil para cada família atingida, e eles decidiram não assinar, e adiaram para hoje. E até hoje ainda não tem resposta. Hoje ainda não tem resposta se esse TAC foi assinado. A gente ainda não sabe. Pode ser que nesse minuto agora está sendo dada uma nova desculpa para não assinatura. Eu acredito que não vai ser assinado, porque o TAC de Fundão da Samarco foi homologado não tem 3 meses. O acidente ocorreu tem 3 anos. As multas também não foram pagas. A Defensoria Pública participou de manhã e falou que não ia permitir que assinasse esse acordo, que é injusto. Tem uma situação que é muito complicada. O que acontece? O Ministério Público está sendo muito cobrado. E o que o Ministério Público sempre diz? Que é melhor um mau acordo com uma empresa de mineração do que deixar para os juízes sentenciarem. Porque os juízes de Minas Gerais, do Brasil inteiro, estão tendo zero coragem de sentenciar as barragens. Foram 4 juízes que tiveram coragem até hoje para barrar os 11 bilhões que foram barrados da Vale para fazer esse resgate das vítimas, pagar os helicópteros, a gasolina e tudo que estava lá. É importante dizer também que o Exército tinha 20 helicópteros que têm visão noturna, que estavam em Campo Grande há 3 horas do desastre e que não foram acionados. Só um helicóptero do Exército foi mandado para lá. Eu moro do lado de um lugar que é uma base militar em Niterói e eu vi 2 helicópteros pousando e gente descendo com boia de piscina, que é uma praia particular lá, para a gente entender o que está aí acontecendo, né? Como eu disse, não tem partido. A gente vê em Minas Gerais licenças sendo vendidas, a gente viu o FHC privatizando a Vale do Rio Doce, a gente viu no governo da Dilma ser criada uma nova modalidade de desastre ambiental para ser liberado o Fundo de Garantia, rompimento de barragem, que é uma construção artificial, hoje é desastre natural, para que o pobre do trabalhador retire o FGTS que ele teria quando ele vai ser aposentado. E quem deveria estar pagando isso? Não era a empresa? A gente tem que lembrar que o BNDES tinha 23% da Samarco. A gente tem que lembrar disso. Quem financia a empresa também é responsável pelos danos que ela causa. E é por isso que eu digo, não tem partido, não tem ideologia, não tem empresa. É o meio ambiente que paga a conta. E a gente precisa lembrar de uma coisa. Nós, seres humanos, e aqueles 340 que estão lá, debaixo da lama, retirados 160, mas muita gente vai ficar ali. Também fazemos parte desse meio ambiente. E somos nós que pagamos a conta. Resta saber o que a gente vai fazer daqui para frente.